e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre as pedras, e quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita, a 100 por 1. Tendo dito isso, exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Feche os seus olhos e vamos fazer uma oração. Senhor, todos os teus filhos estão aqui, nos encontramos na tua casa. Senhor, obrigada por ter um dia onde a gente pode te louvá-lo, Senhor, te glorificá-lo, aplicar a tua palavra, Senhor, e estar sendo conduzido no Espírito Santo, Senhor. Peço a ajuda do Espírito Santo e que não venha a ser as minhas palavras, Senhor, mas seja a sua boca, as suas palavras através da minha boca, Senhor. Que o meu eu diminua e que o Senhor cresça. Em nome de Jesus, amém. A parábola do semeador é uma parábola que eu gosto, mas eu fico... já tem a resposta ali. Por que tem que ser essa parábola? Eu falei, gente, nem tudo que a gente sabe, que a gente conhece, é o que realmente a gente sabe, o que a gente conhece. Então, é necessário ter o aprofundamento. Então, no momento que tu busca a revelação, tu faz que doido. Porque a Bíblia, a gente só aprende com exemplos e nos erros. E é nessa parte que a gente aprendeu bastante. Então, vamos lá. O semeador saiu a semear e ele lançou a semente à beira do caminho, que foi pisado e as aves dos céus comeram, Quando a gente prega a palavra e aquela pessoa ela não compreende, foi isso muito comigo no começo. Eu não entendia o que a palavra queria dizer. Então, para mim, tanto faz. Então, foi muito fácil para o diabo pegar e continuar me dando aquela vida que eu sempre vivia, Porque é fácil a gente passar por pedras no caminho, mas a gente encontrar uma pepita de ouro, opa, vou botar no bolso, Vou levar. Mas, se eu tivesse com os olhos vendados e os ouvidos tapados, será que eu conseguiria diferenciar o ouro de uma pedra comum? Claro que não. Eu tenho certeza, eu andaria era de cair pedra do bolso, Eu andaria com muita pedra comum no bolso. Parte dela caiu sobre as pedras, e quando germinou, as plantas secaram porque não havia umidade. Tá. Também chegou essa etapa. Acho que todo mundo passa por essas etapas, Quando tu recebe a palavra, com alegria, tu fica aquele, uou, que legal, domingão, Culto do pastor Jonas. Mas chega na segunda-feira, aquele baque, aquela tribulação, é patrão xingando, é galera que não sai da tua frente quando tu está dirigindo. Passou, Porque a gente sabe, a pedra angular é Jesus Cristo. Mas essa semente foi lançada nas pedras. Então, esse coração estava fundamentado em uma falsa doutrina, em falsos deuses. Então, no momento em que teve aprovação, ele não conseguiu se sustentar. Por isso que a gente precisa ter Cristo como base, como fonte de água viva, como é citado em João 4,14. Porque semente sem terra e sem água, ela não cresce. A outra parte caiu entre espinhos, cresceram e com ela sufocaram as plantas. Terceira etapa da vida do cristão, Quando tu recebe a palavra, mas tu fica entre o mundo e entre Cristo, entre o mundo e entre Cristo. Mas como é citado em Mateus 6,24, você não pode servir a dois senhores. Você amará um e odiará outro. E como a gente já nasceu em pecado, como é citado em Gênesis, o coração tem a tendência a depender para as obras da carne. Então, todo mundo sabe que capoeira nasce por conta, Vem a erva daninha, mata Brasil, guanchumba, E assim é o pecado. A gente está em Cristo, mas levemente a gente tende para o lado e cai. Não é mesmo? Então, é necessário que a gente tenha o domínio próprio. A gente entenda o que está acontecendo na nossa vida, onde é que a gente pode cair. A gente consiga entender que aquilo é uma guanchumba que precisa ser arrancada, por mais que difícil seja, vai ser arrancado, não é? Que a gente pare de ter aquela preocupação, que em Filipenses 4, 6 ao 7, ele fala como lidar com essas preocupações. E
A outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu colheita a 100 por 1. Aí que a gente vê a resposta, quando a gente aceita a palavra, quando a gente passa pelas outras 3, né, que a gente para de ser teimoso, que dá resultado com aquilo que a gente aprende. A gente diz, olha, eu sou pecador, eu sou ovelha perdida, eu quero o meu pastor, eu quero me encontrar, eu estou arrependido, me ajuda. Que aí produz, né? Em Lucas, em Marcos e Mateus, tem a referência de 30 a 60, né? Então, cada semente vai produzir 30, 60 a 100, mas é necessário que cada semente produza, tem que produzir, não é uma por uma, tem que ser muito além dela mesma, né? Então, assim, depois que todos os discípulos saem, eles, depois que toda a galera sai, ficam os discípulos, eles perguntam, tá, mas o que significa isso? Aí Jesus fala, quem tem ouvidos, ouça. Porque nós temos a referência de Isaías 6:9. Lá em Isaías já fala que chegaria um tempo onde as pessoas ficariam cegas e surdas espiritualmente. Ouviriam a palavra, porém não dariam ouvidos. O coração ia estar muito congelado. Ia ter sido uma pedra, né? Então, a revelação só vem para quem é interessado. Os discípulos ficaram, tiveram a revelação, né? E em Jeremias 29:13 cita, vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Então, eles quiseram saber o que aquilo significava, né? E Deus tem aquele jeitinho de conversar com nós, né? Através de sonhos, parábolas, de mensagens de anjos, de profecia. Para os seus filhos, ele sempre dá um jeitinho ali de estar conversando, porque ele sabe que os filhos querem o pai. Então, ele vai dar um jeito de conversar, né? Isso aí. E, através disso, assim, eu não dei muita ênfase, mas lá no começo fala que o semeador ele saiu a semear, né? Não esquecem dessa parte, tá bom? Então, primeiro assim, resumidamente, tu quer revelação, tu tem que buscar. Tu não pode ficar parado. Tu não pode apenas ler o versículo, entender com a mente humana e achar que tudo está certo. Não funciona isso para os cristãos, né? O que eu era no começo. Eu li uma vez, então tá bom, tá tudo certo. Segundo, a palavra é a semente e a terra é o nosso coração. A gente sabe que tem pedras, tem raízes, mas não deixa de receber a palavra. Todo mundo tem pecado, dos maiores ou dos menores, mas recebe aquela palavra e vai eliminando as ervas daninhas, gente, vai tirando tudo. Porque não é só apenas receber a palavra porque a gente sabe, né? Planta um milho, se tu não limpa, tu não vê milho, né? Tu vê pedra em guanchumba. Então, é necessário ir fazendo a limpeza, né? E no momento que tu recebe a palavra, tu tem que tacar água, né? Jesus é a água da vida, né? Então, tu pega essa palavra e fica em Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Aí fica com fome e com sede, né? E quando a gente recebe a palavra, a gente tem a tendência de multiplicar ela, não é mesmo? Então, a gente entra na etapa de discipular, de pregar a palavra, de ensinar. Aí, essa parte me pegou, porque eu acabei já meu discipulado. E eu vou começar a discipular, né? Estou orando para que venha a pessoa de Deus, né? Não a quem eu vim escolher. E eu fiquei pensando, mas tá, se eu sou a terra boa e multipliquei, agora eu vou semear. Mas será que eu vou estar semeando trigo ou vou estar semeando joio? Porque não tem um trigo semear joio ou um joio semear trigo, né? Trigo só produz trigo, joio só produz joio. Não é mesmo? Temor ao ensinar, para que seja lançado a semente boa numa terra boa, né? Então, oração, jejum e pedir ajuda do amigo, do Espírito Santo, e diz, que não seja eu, mas que seja você, pregando para os irmãos, pregando para o discípulo, pregando para quem for. E esse semeador, ele saiu a semear. Então, nós, como filhos de Deus, a gente precisa entender que a gente não pode ficar parado. Em hipótese nenhuma, a gente tem que sair. A gente começar com um bom dia com alguém e terminar,
Você aceita Jesus? Você aceita? Tem que ser, tem que ter essa intenção, ser intencional, né? E finalizando assim, ó, o meu apelo vai ser para todos nós. Que a gente venha a dar valor ao que a gente ouve. Independente se é na igreja, se é de alguém, se é no discipulado, mas que a gente venha dar valor. Para que o inimigo não venha e não roube de nós. Que ele não pode roubar. Que a gente sustente a palavra do Senhor no Senhor. Que a gente não venha fazer a doutrina, né? Fazer disso aqui, ó, basear no mundo, porque senão dá certo. A palavra de Deus é a palavra de Deus. Não pode ser mudada pelos homens. Que a gente se submeta a Cristo por inteiro, servindo somente a Deus triuno. Que a gente entenda que somente Ele, não tem como servir dois senhores. E que a gente venha dar frutos, que a gente venha plantar trigo e espalhar muita semente por toda essa terra. Que esse é o nosso objetivo desde o início. E de fazer discípulos, não é? Então, isso aí. Podem se colocar de pé, que eu vou fazer a oração. Obrigado, Pai, por essa noite, Senhor. Que essa palavra, Senhor, que foi plantada no coração de cada um, Senhor, que está aqui presente e que está nessa transmissão, Senhor, venha dar fruto, Senhor. Que essa seja sustentada, Senhor, em Jesus. Que não seja fundamentada nas crenças humanas, Senhor. Que não seja roubada pelo inimigo, Senhor. Que seja fundamentada em Ti, somente em Ti, Senhor. Tendo auxílio do Espírito Santo para cada passo nosso, Senhor. Seja de Ti, Senhor, toda a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém.